Bem, pessoal, voltando aos vídeos, eu queria fazer um comentário, né, sobre a obra do Lissagaray, né, que é a história da Comuna de 1871, mas não no sentido de trazer o que ele está comentando sobre o que aconteceu na Comuna, que obviamente foi um processo revolucionário super importante, ok, no século XIX, o primeiro estopim aí, né, de uma revolta dos trabalhadores que teve um resultado reconhecido, né? Eles tomaram o poder, ou tentaram tomar o poder, ou ficaram na cidade de Paris durante um tempo governando de uma forma autogestionária. Aí depende muito das versões, né? Sobre como a comuna vai ser vista, porque aí depende muito de quem escreve sobre a comuna, óbvio, né? Mas eu queria comentar um pouco uma frase dos comunards, que a frase era a seguinte: estamos aqui pela humanidade. E aí eu queria pensar o seguinte: será que nós socialistas e anarquistas estamos aqui pela humanidade? E voltando à Comuna de Paris, será que realmente eles estavam lá pela humanidade? Será que eles estavam pensando no socialismo para todos, para toda a humanidade? Será que eles estavam pensando numa sociedade igualitária para todas as pessoas do mundo? E mesmo que estivessem pensando nisso, é justo eles pensarem, eles lutarem por algo que é importante para eles, para toda a humanidade? É justo isso? Mas vamos ficar apenas na Comuna de Paris. Eles diziam: estamos aqui pela humanidade. Eu acho bastante pretensioso você fazer alguma coisa para a humanidade, porque a humanidade, obviamente, é muita gente. Mas vamos lembrar o que acontece um pouco depois da Comuna, para a gente ver se realmente eles estavam lutando pela humanidade. E o que significa estar lutando pela humanidade a partir do que a gente tem dos resultados históricos, né, que vão acontecer a partir de 1871. A gente sabe do massacre da Comuna, que se matam mais de 30 mil pessoas, que muitos deles vão ser degradados, presos e assim por diante, ok? E vão ficar nos degredados, que vão para Nova Caledônia, inclusive é no processo de degredo que a Luiz Michel vai virar anarquista, ok? Mas em 1878 vai haver um fato histórico pouquíssimo comentado pelos que defendem a Comuna de Paris. Pouquíssimo discutem isso. Parece que a Comuna de Paris ela começou em março, acabou em 71, e as pessoas praticamente morreram depois de, 1970, de maio de 71. Então não há o que falar mais sobre aqueles que participaram da Comuna. Eu só vi um vídeo até hoje de esquerda do professor Cogiola da USP, né, que busca falar um pouco do que acontece com alguns comunardes pós-Comuna de Paris. E ele vai até dizer o seguinte: olha, a Comuna de Paris virou tipo um mito, né? Todo mundo fala bem da Comuna, a Comuna foi maravilhosa, deu certo, os comunardes eram maravilhosos, eles queriam salvar a humanidade. Mas não é bem assim o que acontece posteriormente, beleza? 1878 há uma revolta do povo kanak contra o exército francês. Nova Caledônia era o quê? Era um território ultramarino francês, ok? Como é também aqui próximo do Brasil, na Guiana Francesa, beleza? Inclusive, se mandou comunardes tanto para a Nova Caledônia como para a Guiana Francesa. No caso da Guiana Francesa, Ilha do Diabo. O que é interessante pensar aqui? Eles diziam, né, uma das principais frases: estamos aqui pela humanidade. Quando teve a revolta kanak em 1878, levando em consideração que eles estavam lá pela humanidade, eles deveriam estar lutando pelos kanaks, correto? Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Exceto pouquíssimos casos, por exemplo, da Luiz Michel,
a maior parte dos comunardes degredados lutaram a favor do exército francês contra os Kanaks. Por quê? Porque provavelmente eles estavam lutando pelos europeus quando eles diziam a humanidade. Eles eram como outros socialistas, eram eurocêntricos. Eles queriam mudar o mundo, mas o mundo, na cabeça deles, não incluía a Nova Caledônia, não incluía o Brasil, não incluía países da África, Ásia e assim por diante. Então, pensar sobre isso é interessante por quê? Porque às vezes existe uma pretensão aí, né, muito grande, eu diria, de que você quer mudar a humanidade, e eu acho muito pretensioso a pessoa que quer isso, né? Porque às vezes precisa saber se as pessoas lá da Mongólia querem mudar alguma coisa, se as pessoas que estão lá vivendo entre os Mapuche no Chile querem mudar alguma coisa, ou os próprios Kanaks que viviam lá na França, né, na Nova Caledônia, queriam mudar alguma coisa. Mas eis que lá na Nova Caledônia eles quiseram mudar. Eles quiseram acabar com o domínio europeu, com o domínio francês. Mas eis que os comunardes ficaram ao lado da França. Não ficaram ao lado dos Kanaks. Por quê? Porque eles queriam mudar a humanidade a partir dos seus pressupostos, provavelmente, daquilo que eles acreditavam. E, em larga medida, as pessoas que estavam no século XIX lutando pelo socialismo estavam lutando pelo socialismo pensado por europeus, sem se preocupar o que acreditavam os Kanaks, os brasileiros, os povos que viviam na África, na Ásia e assim por diante. Então eu acho interessante a gente pensar isso, né? Nós anarquistas estamos aqui para mudar a humanidade, estamos lutando pela humanidade. Devemos refletir se é isso que nós queremos. Porque os últimos que pensaram e desenvolveram essas ideias e colocaram elas lá na comuna, depois de 7 anos apenas, tendo sido degradados, tendo tido amigos mortos na comuna, porque eles foram massacrados. Eles estiveram ao lado do exército francês, que 7 anos antes tinham praticamente dizimados. Isso é interessante, que pode ser que essa humanidade na cabeça deles equivalia à Europa, não a todo mundo. E aí os Kanaks, infelizmente, não entravam dentro do que eles consideravam essa humanidade. Beleza então, pessoal? Um abraço a todos e todas.